Ok, vou tentar fazer agora a cabeça do personagem. A gente vai fazer a construção dela de uma maneira que eu considero uma das mais simples de construir, que é com um bloco mesmo. A gente começa a partir de um cubo e vai basicamente criando linhas para gerar os cortes da cabeça. Então é o seguinte, vou deixar o meu cursor aqui, tá bem no centro do Blender. Vou adicionar um cubo. E esse cubo é o que vai dar origem para a cabeça do nosso personagem. Existe uma maneira, uma ordem dos vértices trabalhar que funciona muito melhor quando a gente começa o desenho de uma cabeça a partir de um cubo com um modificador que chama Subdivision Surface. Ele basicamente, cada subdivisão que a gente dá, ele arredonda, né? Ele cria mais faces e acaba arredondando o nosso trabalho. Então, para algumas pessoas, trabalhar com um cubo ou com uma esfera pode parecer a mesma coisa, mas não é. A orientação das faces, quando a gente começa a partir de um cubo, acaba nos ajudando muito no processo. Então pode reparar que aqui eu tenho, na minha esfera, eu tenho um momento em que eu tenho vários triângulos. E no meu cubo isso não acontece. Então, a gente vai trabalhar com um cubo, com o modificador chamado Subdivision Surface. Ele vai ter apenas uma subdivisão só. E na verdade o que eu quero é já esse formato com essa subdivisão aqui. Então eu vou aplicar o modificador e ele passa a ser efetivamente o meu objeto. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou selecionar todas as linhas centrais do meu cubo, no caso agora do meu objeto aqui, e vou fazer um bevel. Então selecionei a linha na vertical, na horizontal e uma que tem na lateral aqui também na vertical. São 3 linhas. Faço um bevel. Ela vai ficar um pouquinho mais não tão circular, não tão redondinha, assim, ela fica um pouquinho mais parecendo mais um quadradinho, né? E a gente vai começar marcando aonde ficam os olhos do nosso personagem. Então, em modo de edição, eu vou aqui embaixo trabalhar com... Acabei de apertar o botão errado. Eu vou aqui embaixo trabalhar com o ponto pivô no Individual Origins, para que eu possa fazer subdivisões e escalas específicas para cada lado. Então, faço um Insert. Aqui serão... aqui vai ser delimitado a região dos olhos do nosso personagem. Certo? Após isso, eu faço uma extrusão para dentro. E novamente faço uma escala para diminuir um pouquinho isso aqui. Maravilha. Então essa aqui é a marcação dos olhos do nosso personagem. Agora, olhando de lado, eu vou selecionar essas 3 faces aqui, ó, que seriam embaixo da nossa forma aí. E olhando de lado, a gente vai trazê-las para baixo, para fazer o formato da frente do rosto. Isso aqui seria a base do queixo, ó. Dá uma rotacionada, mais ou menos desse jeito. Nosso personagem ele é aquele estilo mangá, então ele não tem um queixo tão para frente, tão protuberante, até pelo contrário, o queixo dele acaba sendo um pouquinho mais para trás mesmo. Certo. Feito isso, a gente faz uma escala em X para afinar um pouquinho isso aqui. E agora a gente começa a criar umas pequenas subdivisões para conseguir controlar um pouco as linhas do nosso player aí. Então, vou criar uma linha na horizontal no centro dos olhos. E nós vamos fazer com que essas linhas se afastem um pouquinho
Vou selecionando com o Individual Origins, eu estou pegando só as linhas ali, ó, do olho e estou afastando um pouquinho. A gente consegue ter um visual um pouquinho mais aproximado do que seria, né, os olhos de um personagem. Essa região aqui da lateral também, eu vou afastar um pouquinho. Voltar aqui para o modo do Medium Point. Acho que é mais ou menos isso. E essa região aqui, ó, esses vértices aqui, a gente vai aproximar um pouquinho. Esses dois aqui que estão sobrando também, ó. Então, mais ou menos isso. A gente fica aquele formato parecendo um esqueletinho meio cartoon, assim, meio cartunesco. Mais ou menos essa a ideia. Agora, nós vamos criar linhas na vertical. Então, eu vou criar uma linha em cada olho na vertical. Vou selecionar esses vértices aqui e vamos fazer uma escala em Z para afastá-los também para cima e para baixo. Agora a gente vai precisar aproximar um pouquinho esses vértices que estão mais ou menos no centro do rosto. E o que a gente começa a ter aqui é um esboço, né, de uma silhueta de olhos, dos olhos, enfim, pra gente ter, de novo, como eu falo, uma boa referência, parece um esqueletinho meio cartoon, assim, mas é mais ou menos essa ideia. Vamos só arrumar essa parte de baixo aqui do queixo, que ela tem que ficar já com uma proporção boa, para que a gente comece a desenhar o rosto. Então todos esses vértices aqui de baixo, eu vou deixar eles visíveis aqui. E eles ficam mais ou menos desse jeito aqui. Esses 4 vértices aqui, é eles que dão a dimensão se o rosto do personagem é bastante largo ou não. Então até a gente poderia deixar um pouquinho mais para dentro. Depois a gente vai ajustar melhor isso com as outras linhas, mas só para ter uma dimensão, seria mais ou menos essa a ideia. Ok. Agora a gente vai começar a desenhar o formato da boca e do nariz. Então, para que a gente consiga fazer isso, o ideal aqui, essas linhas um pouco mais retas, acho que até poderia pegar todas. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Isso, selecionar todas, ó, frente e costas. E aproximar um pouquinho, fica mais fácil de controlar. Vou aproveitar e fazer a parte de cima da cabeça também. A cabeça ela é curva, mas ela tem na verdade uma região um pouco angulosa aqui sobre a testa. Então fica mais ou menos assim. E olhando de lado, mais ou menos assim. Aqui ficou um pouco para frente demais. Assim é melhor. Então, de lado e de frente. Maravilha. Agora sim a gente vai recortar um pouco para fazer o desenho da boca e do nariz. Então, em modo de faces, eu vou selecionar essas 3 faces grandes que eu tenho aqui. Essa face que está logo acima. E a gente vai fazer um insert pequeno. E olhando ainda de frente, a gente vai organizar os vértices mais ou menos dessa maneira. Vou ter que baixar um pouquinho esses vértices.
Esses aqui que estão aqui em cima, eles vêm aqui para baixo. Pode parecer um pouco esquisito por enquanto, mas essa aqui é a linha do nariz, ó. Então essa aqui vai ser a ponta do nariz. Depois, dependendo do personagem, pode colocar mais para baixo ou mais para cima, mas essa vai ser a ponta do nariz. E esses 4 a gente sobe um pouquinho. Então eu tenho mais ou menos a região dos olhos, a região que seria do nariz e a região da boca. Feito isso, agora nós vamos subdividir um pouquinho mais e organizar já como que funciona o formato total dessa quantidade de linhas aí que a gente tem no rosto. Então assim, o bom é que a gente já comece a pensar no nosso personagem com o visual já que a gente quer do rosto. Então ele vai ter um rosto um pouco mais bravo, digamos assim. Como ele é um personagem oriental, ele vai ter os olhos bem mais apertados. Mas o detalhe mesmo a gente faz um pouco depois. Aqui tem que subir um pouquinho ainda. Ele tá um pouco fora da referência, mas ok. Dá pra espichar um pouco. Mais ou menos isso aqui já é a ideia do nosso personagem. Aqui arrumando a testa, deixa eu ver se falta alguma coisa. Acho que basicamente só aqui na lateral da têmpora dele aqui, deixar um pouquinho mais largo. Eu acho que é isso. Então eu já deixei ele aqui um pouco mais espichado, né? Pra seguir as proporções do nosso personagem. E agora a gente vai fazer um corte exatamente... deixa eu dar uma olhadinha de lado aqui. De lado é bom a gente já dar uma olhada também, porque ele tá muito... tá com a cabeça muito quadrada. Então vamos... deixar essa cabeça mais natural. Fica um pouco mais agradável. Ok. Agora recortamos no centro da boca, certo? Esse centro da boca aqui, ele vai realmente servir como base para a gente desenhar não só a boca, mas também a região que fica logo abaixo do nariz. E aqui interessante é que ele fique um pouco mais ovalado. Assim, melhor. Olhando de lado, nosso personagem ainda não tem nariz, né? Ele fica um pouco engraçado aí, mas é assim mesmo. E após ajustar esses vértices, a gente seleciona essas 3 faces, faz um insert. Uma coisa que existe uma proporção na maioria dos nossos rostos é que a gente tem o nariz e tem o queixo. A gente corta uma linha entre o nariz e o queixo e depois o que fica no meio, logo, ou melhor, explicando, entre o nariz e o queixo a gente tem uma linha no meio que é bem o desenho da boca. Então, de maneira geral, a gente sempre tem essas proporções mais, claro, como referência, né? Não precisa ser perfeitamente isso, mas a gente usa isso sempre como referência para começar ou desenho ou modelagem mesmo, né? Então, também repartir o crânio em 3 partes, para uma ser o nariz, a região dos olhos e da boca, enfim. Então, é sempre bom cuidar dessas proporções. Essa metade aqui de baixo, a gente faz um insert e ajustamos para ser exatamente, né, a abertura da boca. A boca do nosso personagem é um estilo tradicional do mangá, né, então ela é bem pequena, na verdade.
Mais ou menos assim. Tá bom. Está bem. E agora, para que a gente possa fazer especialmente o nariz do personagem que ele ainda não tem, aqui ficou um pouquinho falhado. Olhando a cabeça de topo também é importante, né? Eu não olhei, olha o que aconteceu. A cabeça ficou meio desproporcional aqui. Todas as linhas de cabeça, ela vai numa orientação bastante específica, assim, bem arredondada. Então ela vai numa linha conforme as outras mesmo. Não pode ter uma linha lá no meio do caminho assim, certo? Então agora, nariz. A gente vai selecionar. A gente tomar cuidado, vamos fazer mais uma linha. Vamos fazer um recorte aqui no meio da testa, para que a gente tenha um pouquinho mais de controle do nosso player. Uma linha no meio da testa. Eu vou baixar um pouco essa linha aqui, porque daí a gente consegue ter um controle um pouco melhor. No modo de seleção de faces, eu vou selecionar a primeira face que está acima do desenho da boca, selecionar as sequências aqui, até essa linha nova que nós criamos lá na testa. Isso vai ser a região da estrutura básica do nosso nariz. Aperta o I para fazer um insert, bem pequeno. Parece que vai dar tudo errado agora, mas não vai. Então, isso aqui vai ser o nariz do nosso personagem. A gente vai arrumar esse nariz. A partir de agora, se a gente quiser, a gente pode trabalhar até com o mirror. Eu estou achando que fica um pouquinho complicado a gente fazer os dois lados. Então, eu vou fazer o seguinte. Fizemos o insert agora. Vou fazer um recorte exatamente no meio com o mirror. Vou deletar a metade da direita do rosto do personagem, da cabeça do personagem. Certo? Deletar. E chamar o modificador, o mirror. Pronto. Daí agora a gente consegue trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. A gente pode pegar só um lado da modelagem para ajustar e o outro lado vai se ajustando, né, automaticamente. Então assim, ó, começando de baixo para cima. Essa região aqui é aquele buraquinho, que eu esqueci o nome, que fica bem no busto do personagem, aqui, né, logo abaixo do nariz. A gente tem que alargar um pouco essas linhas. Essas linhas aqui vão acabar representando a parte mais larga do nariz. Vou baixar um pouquinho, porque como ele tem o nariz um pouco mais baixo, né, pelo estilo do mangá. Tem que marcar o clipping aqui, né, para que as coisas não desgrudem. Um pouco mais para cima. Vamos arrumar só de frente primeiro, depois a gente arruma os vértices na lateral. Então, olhando aqui, a gente vai baixar um pouco essas linhas. E lá em cima mais ou menos isso. Agora a gente vai criar uma subdivisão com o Ctrl R, ó, na volta ali, que começa mais ou menos em cima, um pouco acima do nariz ou no meio do nariz e vai até a região do queixo. Automaticamente o Blender já vai fazer onde a gente precisa, que é para fazer as linhas de expressão do personagem, para que a gente tenha uma movimentação melhor se a gente quiser fazer o rosto dele animado. Olhando de lado, tá um pouco esquisito. Então assim, a gente vai ter que trabalhar um pouco aqui em perspectiva mesmo, pelo seguinte. O que vem da testa aqui tá ok, ele fica retinho.
Essa região aqui dos olhos, ela tem que ficar um pouco para dentro. Toda essa região aqui, ó. Essa região aqui também. Essa região aqui é a parte do nariz, já no centro do nariz. E essas linhas aqui que ficaram totalmente para fora, a gente coloca para dentro também. Eu vou ir arrumando aqui. Estou puxando só no eixo Y. Isso facilita bastante também trabalhar só num eixo. Mas que ter vontade de puxar outros. Que eu me enganei. Aqui, região do nariz. Aqui nós temos já uma ideia do que seria a parte da boca dele. Então isso aqui é a volta da boca, aqui essa regiãozinha logo abaixo do nariz, para ter já uma noção. Talvez a gente precise fazer mais uma linha aqui no nariz, ainda não sei. Mas certamente nós precisamos criar tem um traço padrão bem diferente mesmo. A gente vai ter que encaixar aqui os olhos, que o olho dele é bastante estreito. A gente tem que criar mais uma subdivisão nos olhos. Se precisar, não tem problema. Aqui está mais ou menos já organizado. O nariz dele tem que ser bastante fino. A região da boca aqui a gente faz mais um corte bem no meio, para poder ter de fato o desenho da boca do personagem. E até aqui onde já havia feito uma linha, eu vou usar um bevel aqui, porque eu vou precisar de duas linhas. Precisamos de duas linhas aqui, para fazer esse traçado do rosto dele direitinho.
começa então a ter uma ideia já. Daí assim, o que acontece? A gente vai ter que ir arredondando cada canto aí do rosto do nosso personagem. E isso das primeiras vezes é normal, leva um tempinho. A gente vai precisar também encaixar os olhos dele dentro da cabeça. Então tudo isso leva um pouquinho de tempo. Então talvez até eu vá acelerar essa parte aqui, para realmente não ficar tão cansativo. Eu só vou aqui, antes de talvez acelerar, eu vou colocar dentro desse espaço aqui um globo para que a gente possa se basear de fato no tamanho dos olhos do personagem. Então, em modo de edição, eu vou colocar uma esfera. Que é um objeto separado, que vai servir como base para a gente saber, né, como é que o olho tem que costurar, como é que o desenho do rosto, né, e dos olhos tem que costurar esse globo ocular aqui, ó. Mas basicamente ele já está encaixando direitinho, tem que fazer mais um polimento do rosto. E daí agora realmente eu acho mais tranquilo fazer uma aceleração e mostrar depois o final, porque a princípio eu não vou criar nenhum vértice novo, eu vou mais trabalhar com o ajuste dos vértices mesmo. Até na verdade aqui no olho, talvez uma subdivisão aqui no olho e depois daí só o ajuste mesmo para fazer a região das orelhas. Então daqui eu vou dar uma acelerada.